Bom, parece que estamos ao vivo para todos, né? Então, boa noite, senhoras e senhores, clientes e amigos do Fundo Aqua Capital e das empresas investidas do fundo. Meu nome é Bruno Santana, sou um dos diretores aqui do Fundo Aqua Capital e tenho a honra de dar início à primeira de uma série de lives que a gente vai estabelecer nos próximos dias, com o intuito de discutir os efeitos do coronavírus no agronegócio brasileiro. O objetivo desses lives é apoiar os nossos clientes e amigos a analisar esse contexto complexo que a gente vive agora e ter o maior número de premissas na mão para a tomada de decisão que são inerentes ao dia a dia do nosso negócio. Como a gente está transmitindo isso daqui via YouTube, eu vou ter um momento youtuber agora e pedir para todo mundo que está vendo clicar no nosso perfil, no nosso canal e se inscrever, porque nessa ferramenta a gente vai conseguir fazer uma sessão de perguntas e respostas e interagir com vocês nessa próxima 1 hora que a gente vai discutir esses temas aqui. Agora eu vou apresentar os nossos convidados que vão discutir o tema conosco. E eu tenho a honra aqui de ter comigo o Paulo Hermann, que é formado em engenharia agrícola, é CEO da John Deere Brasil e acumula mais de 40 anos de experiência no agronegócio, a maior parte deles voltado para o segmento de máquinas agrícolas. Temos também conosco o Antônio Carlos Zen. Ele é PhD em agronomia, com mais de 40 anos de experiência no setor, é CEO da Biotrop e no passado foi presidente e vice-presidente da FMC na América Latina e pesquisador da Embrapa. O terceiro convidado é o Sérgio Demarco, é produtor de soja e algodão, ex-presidente da Abrapa e da AMPA, membro do conselho das duas entidades e primeiro presidente da Câmara Setorial de Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados, tendo ficado à frente do órgão por mais de 10 anos. E temos também o Welles Pascoal, que é o Operating Partner da Aqua Capital, é presidente do Sindveg, que é o Sindicato da Indústria Agroquímica, membro dos conselhos da CropLife Latam e Andef, e CEO da Dow AgroScience Brasil. Mais uma vez aos quatro, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de discutir e participar dessa live aqui conosco, em nome de toda a Aqua Capital e das nossas empresas investidas. E queria começar comentando que o coronavírus, as primeiras notícias que chegaram até a gente foram lá em janeiro como um negócio quase isolado na China, né? Ao longo do mês de fevereiro, a coisa foi tomando corpo, principalmente na Europa. E em março, eu diria que isso chegou, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil. Eu queria começar passando a palavra a você, Welles, que em março, basicamente, a gente tinha a safra de verão quase que consolidada no Brasil, né? Na maior parte das regiões, quando a gente teve esse efeito. Então, eu queria começar com esse panorama geral. Como esse coronavírus chegou no Brasil? Em que momento que a gente estava aqui no agronegócio? Boa tarde a todos, é um prazer muito grande para mim compartilhar esses momentos com tão nobres colegas, né? E boa tarde, acho que boa noite já, né? Boa noite a todos que estão conosco também nesse live, né? Ô Bruno, até aquele momento, né? Até fevereiro e março, como você disse, princípios de março, o efeito do coronavírus aqui no Brasil ainda estava muito pequeno, né? Então a safra brasileira estava desenrolando normalmente, né? E uma safra excepcional, né? A gente tem tudo para ter um novo recorde de produção, falando aí, sem contar com culturas de inverno, de mais de 242, 44 milhões de toneladas produzidas de grãos produzidos no Brasil. Tá? Então, assim, até a safra de verão super bem, e também o plantio da safrinha, nós temos aqui produtores conosco que vão comentar também, né? O Sérgio está aqui com a gente, super bem encaminhado, apesar de ter plantado um pouco mais tarde, mas nós temos tudo para alcançar, nessa safra 19-20, mais de 120 milhões de toneladas de soja produzida e mais de 100 milhões de toneladas de milho também produzido. Tá? Sendo que o milho, 70% desse total, 70% da produção vem hoje da segunda safra, que anteriormente a gente denominava safrinha, né? Que era uma safra pequena, mas que já tomou um vulto muito grande dentro do Brasil. Segundo ponto, mesmo que os preços internacionais para essas commodities não estejam tão altos como nós já vimos em anos anteriores, mas a situação local, a situação do Brasil com taxa de câmbio nos níveis que nós estamos vendo agora também, tem ajudado muito os produtores brasileiros. Então,
logicamente, a agricultura continua como sendo esse fortíssimo motor de propulsão para a economia brasileira. Tá? E comida, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, sabe, é uma das últimas coisas, principalmente falando em commodities, que eu vejo que pode ser afetada por essa questão aí do coronavírus. Tá? Então, o Brasil tem sido muito forte em exportação. Nós, além de já sermos o primeiro produtor mundial de soja, nós somos o primeiro exportador de soja. Nós nos tornamos um dos grandes exportadores de milho. O ano passado já exportamos 40 milhões de toneladas de milho. Devemos exportar alguma coisa próximo disso, 37, 38 milhões esse ano que estão projetadas. Então, eu vejo, sim, que o cenário para a agricultura brasileira, mesmo com essa situação do coronavírus até esse momento que a gente tem visto, o cenário é muito positivo ainda. Tá? Então, eu acredito nisso e estou vendo dessa maneira. Eu queria passar a palavra para o Paulo, Elis, que tem décadas de experiência aí como executivo de grandes indústrias, já viu muita coisa, já viveu muita coisa. E pegando esse gancho que você acabou de comentar, como que você compararia, Paulo, o momento que a gente vive atual, esse impacto que a gente está vendo e imagina que vai acontecer nos próximos meses aqui, com crise do passado, com outros momentos mais complexos que você viu no passado? Inicialmente, muito obrigado pelo convite, Bruno, para fazer parte dessa nossa live. Eu vou dizer que eu nunca vi nada igual, né? Mesmo a John Deere, que tem fábricas no mundo inteiro, nós não nos preparamos, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, muito menos aqui, para a chegada do vírus. Todo mundo sempre trabalhou com a hipótese de que isso seria uma coisa restrita à China, como foi a peste suína africana e outras pestes que tivemos aí no passado, apareceram na China e acabaram ficando nessa região da Ásia, ali nos países no entorno. Quando a coisa começou a estourar na Europa, com aqueles casos todos na Itália, depois na Espanha, e migrou para os Estados Unidos, aqui a gente percebeu que estávamos tratando de uma coisa sui generis, nunca visto antes. Então, quando você pergunta, você já viu alguma crise igual a esta? Não. Nós tivemos já crises por problemas de clima, né? Choveu de menos ou choveu demais. Nós já tivemos problemas aqui em termos de mercados, preços deprimidos, essa coisa toda, inadimplência de agricultor. Tudo isso nós já vimos, né? E isso acaba fazendo com que a gente tenha um tipo de ação para enfrentar esse tipo de situação. Esta pandemia aqui, sem dúvida nenhuma, eu nunca vi nada igual. Nós estamos todos aqui em casa, fazendo uma live em casa, né? Saindo nas grandes capitais, você não encontra ninguém na rua. Ontem estive numa fábrica nossa, até tirei a fotografia, parece que a fábrica quebrou, desapareceu, porque não tinha uma pessoa. Dá um sentimento extremamente ruim quando a gente vê isso aí. E a única coisa que realmente está rodando, está funcionando para valer, né, no Brasil é a nossa agricultura, até porque ela tem ciclos biológicos, né? A agricultura é fotossíntese, isso aí não tem nenhum vínculo com peste ou com decisão política, né? E, por outro lado, precisa alimentar esse povo tudo que está enclausurado em casa. Então, é uma coisa muito especial, muito difícil da gente definir. Perfeito, Paulo. E, Zen, ouvindo o Paulo, que é um negócio único, né, sui generis, como ele definiu, eu queria levar a conversa para aquilo que é mais rápido, né, o segmento de frutas, de hortaliças, de legumes, etc. A gente sabe que é uma produção mais curta, tem uma vida útil mais exígua. Como você vê esses gêneros com essa velocidade toda? Obrigado a todos e a todas. É um gosto estar com vocês e poder compartilhar um pouco dessa experiência coletiva. Nós do agro, nós temos essa paixão por tudo que fazemos e nós temos essa determinação para superar todos os problemas, mas nós vamos ter muita coisa pela frente. Os desafios virão e virão forte. O setor de frutas e hortaliças, estamos passando por um momento bastante delicado. Alguns produtos são mais perecíveis que outros, claro que o perecível sofre mais. Nós tivemos inicialmente um pequeno crescimento na demanda nessa corrida para supermercado, falando do mercado interno.
Mais recentemente, nós tivemos uma queda de 25% a 30% na busca, né? Os CEAGESPs, os pontos de abastecimento continuam recebendo o produto, apesar das 2.000 e tantos decretos municipais, estaduais, que às vezes têm dificultado o transporte, o movimento, a logística dessa nossa cadeia, mas ela continua ativa. Tivemos essa queda. E agora nós sentimos que o pessoal que tem uma renda limitada está indo ao supermercado, está dando preferência a comprar o arroz, feijão, artigos de limpeza, de higiene, e está deixando um pouco de lado frutas e hortaliças. Então, nós sentimos impacto. Claro, tem um impacto muito forte no setor de ornamentais, né? O Lambra está sentindo muito isso, alguns segmentos muito específicos, como o de cogumelos, tem sofrido bastante. Mas, no geral, está se passando bem. Na questão do mercado externo, nós continuamos exportando, estamos exportando bem, muito melhor do que nós esperávamos. Incrível como o Ministério da Agricultura reagiu rápido, está se fazendo tudo online, licença de exportação. Os nossos portos estão operando dentro da normalidade. Claro que nós estamos com dificuldade de mandar frutas, por exemplo, para a Europa por aviões. O modal aéreo, que dependia muito, junto com o transporte de turistas e de executivos, praticamente parou, então está tudo indo por avião. Outra coisa importante, o que está ocorrendo, está tudo, perdão, eu me equivoquei, está indo tudo de barco, não de avião. O avião praticamente desapareceu, as coisas estão indo de barco, e além de ir de barco, os portos da Europa também estão operando bem. Então, há uma grande preocupação no setor, sim, particularmente e quase todo mundo está buscando se reinventar, prever, né? Nós temos que eliminar um pouco todo esse ruído que há na cadeia. É difícil vermos o futuro e espero que da nossa conversa hoje a gente possa alinhar pelo menos alguns pontos importantes para a gente se preparar para o que vem aí. Os próximos meses serão difíceis, complicados, temos que nos reinventar, sermos ágeis e absolutamente focados no que fazemos. Perfeito, Zen. Agora, saindo um pouco dessa linha de produtos mais perecíveis, indo para a linha de grãos, Sérgio, você que é profundo conhecedor do mercado, agricultor, está aí há muitos anos no Mato Grosso, já liderou várias entidades, inclusive. A gente sabe que grãos são outros tempos, né? A safra de inverno, como o Elis bem colocou, já nem pode mais ser chamada de safrinha. Na enorme maioria do país já está no chão, já tem muita gente tomando as suas decisões para a safra de verão de 2021. Como você vê todo o cenário considerando os produtos grãos? Bom, boa noite a todos e a todas e muito obrigado pelo convite também. Bom, a colheita da safra da soja brasileira já está em ritmo acelerado, praticamente no final. O que tem um pouco para ser colhido no Mato Piba e o Rio Grande do Sul. Houve quebra de safra e vai haver, porque o Rio Grande do Sul ainda está colhendo um pouco no Rio Grande do Sul. O resto, a safra brasileira é boa, é muito boa. Eu acho que nós devemos colher em torno de 120 a 123 milhões de toneladas. Nos preocupamos não há risco de desabastecimento, não há risco de grãos do Brasil. Porém, nos preocupa, sim, a estratégia da próxima safra. Aí nós temos que contar com as incertezas que estão na frente, a disponibilidade, quanto a entrega da disponibilidade, quanto da entrega dos insumos, dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, que são todos itens de importação, e quase 80% ou 90%, entendeu? Então, a gente depende muito da eficiência da logística do mundo todo. Graças a Deus que a gente está com a próxima safra ainda há 4 meses para ser plantado. Mas a preocupação nossa é muito grande no que diz respeito à logística. Tá? Então, a próxima safra é uma preocupação sem dúvida nenhuma. Tá? Mas a gente tem uns 3 ou 4 meses para essa pandemia acabar no mundo todo e a logística ser facilitada. Da mesma forma, nós necessitamos sempre dos nossos canais de escoamento, como trens e portos que fiquem abertos para passar a nossa produção. Isso é uma preocupação dos brasileiros, da produção. Nós precisamos escoar a produção brasileira para atender o mundo todo com os nossos grãos.
Perfeito, Sérgio. Welles, você que participou dessa indústria química durante vários anos, esteve presente nessas discussões de insumos até hoje, como você vê essa cadeia de suprimentos? Você vê algum risco aí? Bruno, a gente tem 3 fatores que vão influenciar esse ano na questão aí de suprimento para a próxima safra. O primeiro, logicamente, é a China, porque a China se tornou um grande produtor mundial de químicos, de agroquímicos, e principalmente de ativos para grande parte, para a grande maioria das companhias presentes hoje no mundo. Então, nós sabemos que tivemos problemas de fechamento de fábricas na China, que hoje já se fala que está operando a nível normal, tá? Mas a gente só vai realmente saber disso no momento que tiver já colocando e entregando o produto aí para a safra aqui no Brasil. Tá? Então, eu vejo que aí pode ter um risco para algumas moléculas. A gente não vê risco tão grande, mas pode ter. Tá? Um segundo ponto para mim é a taxa de câmbio. Né? Com o câmbio agora aí acima de 5,20, logicamente isso vai impactar no preço dos agroquímicos aqui no Brasil. Tá? Então, vai impactar no momento, como o Sérgio colocou, 3, 4 meses na frente, a gente vai ver esse impacto no momento do agricultor fazer as compras. Mesmo que a gente saiba que algumas regiões o mercado já tem rodado bastante. Sabe? A gente sabe que tem regiões que já andou 30%, 40%. Se a gente falar na 1613, território do Sérgio lá para cima, o pessoal já fala em números até maiores. Tá? E um outro fator também que eu vejo que pode ser crítico é a logística. Eu tive lendo alguma coisa sobre fertilizantes e o que se fala é que nós devemos ter já dentro de casa no Brasil 70% a 80% da necessidade de fertilizantes para a próxima safra. Mas nós temos que saber que tudo isso tem que ser movido para o campo. Depois do fertilizante vão os agroquímicos. Tá? Então, olha, até agora o caminhoneiro tem sido aí herói, né? Tem viajado, tem feito as entregas, tudo está caminhando bem, mas nós não sabemos daqui 1 mês ou 2 como essa situação vai ficar e se a gente vai ter realmente algum problema de logística, né? Pela questão de sementes, a produção, logicamente, é local, a grande maioria. Essa semente para a safra ela já está pronta, então eu vejo que a gente pode ter um impacto em preço, mas disponibilidade eu acredito que vai ser normal, tanto aí para a soja como para a milho, que são as 2 grandes culturas para nós aqui de maior expressão dentro do país. Sérgio, eu queria voltar com você aqui, porque a gente abordou bastante a cadeia de suprimentos e insumos, né? E você, como um respeitado agricultor, queria te ouvir como é da porteira para fora, para frente, vamos chamar assim, né? Como você vê os grandes importadores, os grandes demandantes de grãos, como você está imaginando isso nesse cenário que a gente vem enfrentando? Olha, na minha visão, eu acho que a demanda para grãos será forte no Brasil, sem dúvida nenhuma, porque os estoques mundiais estão muito baixos. Certo? A demanda, talvez para milho, se complica um pouco, mas o mercado interno brasileiro de milho é muito forte. O Brasil produz muita carne, nós precisamos alimentar. O problema do milho talvez seja o etanol nos Estados Unidos, ou algum outro lugar, aqui no Brasil, fechando algumas fábricas, mas a demanda do milho vai ser forte aqui dentro para tratamento, para a produção de carnes. Tá? Isso é importante. Agora, se você me perguntar do algodão, cara, ou da cana-de-açúcar, o algodão, eu posso dizer sinceramente para você. O algodão, sempre quando tem um problema mundial grave, acontece isso. Ele cai vertiginosamente, cai muito rápido. E a demanda do consumo demora 1 ou 2 anos. Então, o que pode acontecer no algodão para o ano que vem é uma redução drástica de plantio no Brasil. É uma pena porque nós, produtores, me incluo junto, porque fizemos um trabalho grande de marketing. O Brasil saiu do o segundo maior importador do mundo, para o segundo maior exportador de algodão do mundo. Então, o mercado que você conquista, você tem que ter continuidade nesse mercado. Então, preocupa muito a gente. A safra desse ano já está plantada, está correndo muito bem, e ela está 70% a 80% já vendida. Há números excelentes lá na frente, a 70 centavos de libra-peso. Hoje o mercado está 50. A dúvida é, será que os contratos serão cumpridos? Então, essa é a preocupação do algodão e a cana também, vocês estão sabendo que é outro setor que está com problema sério por causa dos combustíveis, certo?
Então, o Pascoal comentou, interessante o comentário dele sobre o câmbio nesse valor de 5,20 e 5,25. Os custos, o produtor tem que olhar muito, porque os custos subiram demais, vão subir porque nossos custos são em dólar. E o petróleo caiu muito também. Então, a nossa fibra sintética no algodão vai ter uma competitividade muito grande com nós, produtores de algodão. O Paulo, antes que tu faça a pergunta, eu queria pegar carona no que o Sérgio falou, um pouco o que o Welles falou, que estamos colhendo uma boa safra, isso é verdade, que o câmbio, nesse momento, compensou a queda em Chicago. E, por outro lado, se nós olharmos quais são as possibilidades de se fazer aplicação de dinheiro, o mercado acionário sofreu uma queda abrupta nos últimos meses, né? O próprio mercado financeiro também não está remunerando a taxas atrativas como no passado. Se fosse agricultor, eu, nesse momento, investiria os meus recursos na atividade que eu estou envolvido. Quer seja na antecipação da compra de insumos para a próxima safra, para quem ainda não fez, né? Na renovação de equipamento, e não é porque eu aqui trabalho na John Deere, eu estou só fazendo uma análise aqui em termos de dinheiro, né? Então, não sei o que vai acontecer pela frente, mas nesse momento não tem aplicação mais razoável do que pagar as contas passadas e aplicar no negócio para garantir, antes que ocorra um excesso de inflacionamento por conta de câmbio ou por outra razão, garantir a minha safra do ano que vem. Eu acho que isso aí é uma recomendação que eu tomaria se eu fosse um produtor nesse momento. Bruno, me deixa complementar, porque eu não poderia acreditar mais e estar de acordo com os meus colegas no painel. Certamente o mundo vai ter uma retomada e nós vamos ter uma demanda muito grande por proteína animal, pelos grãos. Nós precisamos estar preparados, precisamos produzir bem, produzir com qualidade e trabalharmos muito a conexão. Eu quero chamar a atenção para essa conexão que nós vamos ter que ter no agro. Eu concordo que boa parte dos insumos, felizmente, estão conosco. Eu gostaria de adicionar também que nós precisamos usar mais os biológicos na agricultura. Para nós, esses são insumos praticamente produzidos localmente e não vai ter um impacto tão forte do dólar, no caso. Essa conexão implica, e nós temos uma logística, nós nos falarmos, todos os líderes do agronegócio estão muito sintonizados para que a gente possa executar essa fase da próxima safra com muita maestria e com muita qualidade e nós possamos transformar esse problema numa grande oportunidade para nós, não é? Nós precisamos que os agentes de financiamento, que as trades, que todo mundo entenda que nós precisamos manter o fluxo de caixa, precisamos ter o segmento movendo e andando. Talvez nós, empresa, vamos trabalhar um pouquinho a questão de crédito dos nossos agricultores, mas anteciparmos a necessidade, não nos distanciarmos dos nossos clientes, estarmos juntos com o produtor. Não é? O produtor vai ter uma série de desafios. Nós vamos ver, eu não sou médico infectologista, mas nós vamos ver um crescimento agora de casos, uma grande preocupação. Depois essa curva vai atenuar e nós vamos estar nos aproximando da safra, mas temos o risco de termos uma segunda curva, um pouco menor, mas uma segunda curva. Nós temos que nos preparar para esse momento. Por isso que eu chamo isso muito dessa conexão muito forte que vamos ter com toda a cadeia do agro. Nós temos que trabalhar todas as lideranças, todas as associações, junto com a nossa ministra da Agricultura, que entende demais do negócio. Nós precisamos trabalhar forte isso. Zen, eu concordo plenamente com o teu ponto e queria agregar uma questão. Eu acho que as crises, né, elas geram estresse, mas também oportunidades. Se vocês olharem o nosso maior competidor, que é os Estados Unidos, eles passaram esses últimos 2 anos com grandes incertezas no campo, né? Essa disputa americana, chinesa, né? Aí não pode exportar, aí não planta, aí depois tiveram aquele evento da inundação, etc. e tal. Agora, o que está acontecendo? Eles estão com dificuldade de conseguir comprar os produtos da China, as moléculas que
há pouco o Welles falou de que nós estamos relativamente bem abastecidos, eles estão com dificuldade de obter. Então, os americanos estão entrando com uma outra safra também cheio de dúvidas. Por isso que eu acho que nós estamos com o coringa na mão, né? Colhendo bem, vamos vender bem, vamos ter uma quantidade de dinheiro que não vai ter outra aplicação melhor para fazer, senão no nosso negócio. E se nós formos determinados, nós faremos mais uma safra muito boa, dentro dessa tua lógica de que o mundo vai comprar, não vai parar de comer, e nós vamos ter ainda os americanos debilitados. Acho que esse é um ponto importante para a gente olhar para frente, né? Essa crise vai passar e como é que eu vou sair no final dessa estrada toda aí. Perfeito, excelente ponto. Eu vou pegar esses últimos comentários, principalmente do Zen e do Paulo, e vou dar início à nossa sessão que a gente vai pegar as perguntas do pessoal que está nos ouvindo aqui, participando da live conosco. Eu vou reforçar, pessoal, quando mandarem, mandem, por favor, o nome e a localidade de onde vocês estão redigindo, tá? A primeira pergunta que eu vou pegar vai muito nessa linha. O Silvio Romero Coelho pergunta o seguinte: essa crise não indica a necessidade de estratégias para diminuir a dependência de importação de vários insumos críticos para o agronegócio brasileiro? Começarmos a produzi-los internamente? Aí, Zen, você tangenciou aqui o ponto sobre os biológicos que são muito feitos internamente, né? Eu queria que você abordasse essa questão aqui do Silvio, por favor. Isso. Bom, Silvio, obrigado por sua pergunta. Nós vamos continuar dependentes de insumos externos por vários anos. A nossa indústria não se preparou, nós praticamente importamos quase tudo que consumimos, né? Felizmente, nós temos várias empresas fornecedoras, é um segmento competitivo, então os preços não são excessivamente abusivos. Eu entendo que o custo tem subido muito mais por pragas e doenças que temos enfrentado. Claro que o biológico oferece uma arma alternativa, mas no momento não resolve todos os problemas. Nós vamos continuar dependendo de outros insumos dessa importação. Quem sabe a gente desperta e esse novo mundo que virá depois do Covid-19 nos leve para outros caminhos, não é? Mas como nós produzimos alimento muito competitivo, abundante, de qualidade, outros países produzem os químicos também de uma forma muito competitiva. Há uma interdependência muito grande nessa cadeia toda, né? É claro que no momento desse a gente fala, não, por que não internamente, por que não todo em real e não dolarizado? Né? O commodity vai subir, a gente espera que os insumos também subam, boa parte já foi fechada a conta, já se vendeu boa parte da safra futura, mas como diz o Sérgio, a gente fica preocupado, os compradores vão honrar todos os contratos, vão nos pagar os preços em dólares nessa taxa, isso vai ser bastante favorável conosco. Eu percebo, por exemplo, no segmento de frutas, há uma grande preocupação já dos compradores em ter produto para a próxima safra. Então, é uma pergunta difícil, Silvio, mas eu acho que nós atravessamos isso e, felizmente, nos pegou nessa transição, não é? Como disse o Paulo, a safra americana está na porta aí, está sendo praticamente para ser implantada, com todas as dificuldades que eles vão ter. Sérgio, tem várias perguntas aqui vindo para você, nem vou nomear uma, falando o seguinte: como eu, como agricultor, me preparo para 2021? Então, acho que o pessoal quer ouvir a sua experiência. Eu acho que o produtor teria que aproveitar esses preços excelentes em reais, veja bem, em reais, do soja que está aí, do milho que está aí, quem tem para vender, e jogar para dentro do caixa e falar que o Paulo aí pagar suas contas, tentar pagar suas contas, aí é fundamental. Aí vou para o lado da conversa do Zen também. A gente tem que sentar com o teu fornecedor, com a tua multinacional, com aquelas que te fornecem, para ver qual é o melhor caminho para solucionar. O teu sistema financeiro, quem é que está financiando você, como que está financiando você, o que é possível fazer, porque não adianta o Brasil ter uma Selic de 3,75%, você vai no banco, quando consegue, é 10%, 12% ao ano. Entendeu? Então, a gente tem que colocar os pés no chão. Acho que é o momento que o governo pode nos ajudar no agronegócio, foi sempre o setor que mais cresceu, que mais ajudou o país, e vai continuar sendo, sem dúvida nenhuma, mas acho que o governo agora é um momento de o governo entrar e intervir via Banco Central, esse dinheiro que está vindo, esse dinheiro que vai vir, aumentar o limite de cada produtor do recurso mais
não digo subsidiado, um pouquinho acima da inflação, a 5%, não a 10%, ou a 12%, ou a 8%, entendeu? Jogar uma faixa de juro competitivo, fiscalizar os bancos para que realmente repasse aos produtores. Agora, eu acho que vai ser um outro mundo, um outro Brasil. Agora, eu acho que vai valer daqui para frente, quando a gente sair dessa pandemia, vai valer muito o nome e a tradição do produtor, o que é que ele fez na vida dele, certo? Porque agora nós vamos começar a ter outros valores. A gente vai olhar mais para a vida da gente, vai mudar muito. Então, eu acho que o sistema, todo o sistema em si tem que ser mais parceiro, tem que ser mais companheiro, tem que ser mais transparente. O Brasil vai mudar com a transparência e com a confiança que um tem com o outro. Bruno, eu gostaria de pegar um gancho aí do comentário do Sérgio. Primeiro, comentar sobre os Estados Unidos. É uma safra que tem muito risco, lógico, muita coisa para definir, mas os Estados Unidos está planejando crescer 10% na área plantada de soja e 8% na área de milho. Então, se eles têm um pouco de sorte de ter um clima bom, eles vão ter uma produção altíssima também. Então, eu vou nessa linha também. Eu li agora esses dias um comentarista aí financeiro, ele fala, olha, quem tem caixa, quem tem dinheiro, quem tem caixa hoje tem um tesouro. Então, eu acho que realmente o agricultor brasileiro ele deveria aproveitar esse momento de preços em reais, em moeda nossa, local, tão boa, para ele se capitalizar também e fazer o negócio dele. Eu vejo, Sérgio, que a corrida por crédito, mesmo que a agricultura seja estratégica para o país, vai ser muito forte. O governo está dirigindo muitos recursos para outras áreas e para a saúde, principalmente. Então, a gente nunca pode esperar que vai ter tudo naquele momento que precisar. Tá? Então, existe crédito por parte de fornecedores, distribuidores, mas eu acho que o agricultor se garantir também nesse momento de colocar o dinheiro, como o Paulo Hermann colocou muito bem, no negócio dele para produzir, pode ser o melhor investimento que ele faça nesse momento. E o Elis, tem aqui a pergunta do Eduardo Carvalho, de Olambra, nesse sentido. Já estão sendo vistos efeitos práticos dessa dificuldade de financiamento ou não? Continua tudo razoavelmente normal? Olha, Bruno, para a agricultura eu não vi ainda nenhuma limitação, mas a gente tem que lembrar o seguinte, eu acho que todos nós que estamos aqui, com exceção de você, eu acho, nós já passamos por crises de 99, 2004, 2005, 2008, e 2004, agora a gente está... Já, viu, Elis? A gente está nessa que o Hermann definiu muito bem, que é algo assim totalmente atípico. Eu nunca pensei que ia passar por isso na minha vida. Você, aqui no Brasil, a gente tem algo ainda mais especial. A gente está combinando uma crise aí de saúde com uma crise financeira, com uma crise política. Tá? Então, assim, eu como mineiro, como precavido, eu gosto de ter mais controle sobre as minhas coisas. Tá? Então, assim, eu não tenho visto restrição, mas a gente não sabe o que vem. Tá? O que está por vir é complicado. Então, é melhor a gente, se puder, se garantir, tá, nesse momento, do que tomar um risco para ver o que acontece em 3, 4 meses adiante. Deixa eu aproveitar, Welles, para não ficar uma dúvida no que eu quis dizer. O grande problema, porque a pergunta de $1 bilhão é quanto tempo vai durar essa pandemia? Né? Isso que todo mundo quer saber. Vai ser 30 dias? Vai ser 2 meses, 3 meses, 4 meses? E o maior problema que todos nós vamos ter, pessoa física, pessoa jurídica, grande, pequena e média empresa, vai ser caixa, como você falou. Caixa. Dinheiro vivo para fazer frente aos compromissos nos próximos, 90, 120 dias. Ninguém sabe. Então, quando eu estou falando de que o dinheiro que entrar com as vendas da produção que a gente for vendendo, primeiro vamos salvar o caixa. Eu acho que essa é a primeira providência que eu recomendo. Salvo o caixa. Qual é a minha despesa mensal? Vou guardar 4 meses, 5 meses, sei lá, um período. Cada um sabe do jeito aonde o sapato aperta. E aí, com o dinheiro que sobrar, se sobrar, aí eu vou investir no negócio. Mas caixa, cuidado, gente. É hoje o item número 1 que nós temos que observar em qualquer tamanho de empresa. Eu agregaria mais um ponto também, Bruno e Paulo.
Para mim, o agricultor brasileiro, ele se desenvolveu muito na questão de redear, de travar as operações dele, sabe? Eu acho que essas crises todas que eu coloquei de anos anteriores fez com que o agricultor se desenvolvesse muito nessa questão. Eu acho que isso vai ter que ser ainda mais exercido, sabe? É a maneira... o agricultor já toma risco de muitas coisas, risco climático, uma quantidade de coisas que estão lá, se a semente é boa ou não, se germina, deixa de germinar, como é essa história toda. Então, assim, ele não vale a pena ele se expor tanto. O que ele consegue, sabe, estar redeado, segurado para levar a operação dele, eu acho que num momento como esse, tão conturbado e de tanta incerteza, porque nenhum de nós aqui, eu acho que ninguém tem condição exatamente de falar isso. Olha, daqui 30 dias, daqui 60 ou 90, a gente já não está vivendo mais isso. Eu acho que, em sã consciência, ninguém fala isso. Tá? Então, aproveitando o índice, o gancho do Elis aí, aproveitando do RED, lógico, mas só para esclarecer uma coisa do produtor. O soja hoje em Rondonópolis está sendo liquidado a R$ 92,00. Se você pegar o câmbio de hoje, 5,20, sei lá quanto fechou, dá $17. Sabe quanto, historicamente, dos últimos 5 anos, tirando fora o ano passado e esse ano? É $21. O custo, é a venda normal nossa. Então, são $17 para 21. Aí, eu pergunto para você, nós fizemos RED. O nosso soja, 80% do estado do Mato Grosso, se não do Brasil, está vendido lá para trás a R$ 70,00. Hoje o mercado está 94. O que sobra para vender aí, normalmente, é muito pouco, é 20% da safra para você dar. E não está muito na mão do produtor, está muito na mão do cara que arrenda a terra, para um, para outro, entendeu? Que ele espera para vender no melhor momento. Então, historicamente, no dólar, o soja, olha, Chicago, é mercado que manda. Chicago hoje não está $9 bushel, historicamente sempre foi 10, 10,5, se você tirar fora este ano e outro ano passado. Certo? Então, nós estamos redeando, é lógico, a gente vai redeando, nós já temos, não vai cair muito a área do algodão, porque nós já temos venda para 2021. Nós já temos a venda, então todo produtor já faz isso. Nós já temos soja vendida em reais, nós temos soja vendida em dólar, mas é bom que vocês saibam, soja vendida em dólar para o ano que vem não é $21, é $17, $18, é Rondonópolis. Você imagina o que é isso? Gaúcha do Norte, 163, todos esses lugares que são distantes, que a logística é caríssima. Então, para deixar mais ou menos claro, nós fizemos, os produtores fazem, entendeu? Só que ninguém imaginava uma tragédia dessa, uma pandemia dessa, e o que está acontecendo hoje. Aí nós estamos recebendo só, mas você fez o teu custo, deixou de ganhar. Vírgula. Nós vendemos, botamos o dinheiro está entrando, e agora eu vou fazer uma nova compra para uma outra safra, aí com dólar diferenciado. O dólar não é de 4, o dólar é de 5,20. Aí quanto vai me custar um quilo de Roundup? Então, vai me custar X. E não é mais R$10 ou R$20, ele vai para 35. Entendeu? Tudo isso que tem que se considerar. Então, é lógico, ainda dos melhores mundos é o agronegócio ainda no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas também vai ter as dificuldades, não vai ser fácil para sair, mas a gente já saiu de muitos problemas e a gente trabalha arregado. Só queria deixar isso, só que às vezes o RED assim, automático, ele não casa muito bem não, com as coisas, entendeu? Sérgio, eu queria pegar essa mudança, essa dinâmica grande que você acabou de escrever e perguntar para o Paulo da perspectiva de quem está nas grandes corporações. Isso, a gente falou bastante sobre o que está antes do produtor, falamos bastante sobre o que está na frente do produtor. Você acha, Paulo, que isso vai levar a um movimento de mudanças nas grandes empresas, de consolidação, de mudanças estratégicas? Como você vê isso? Bom, como eu falei, isso começa com a resposta à questão central. Quanto tempo vai durar essa pandemia, né? Nós vimos que o Japão e a Coreia conseguiram rapidamente controlar, porque são países menores e um povo muito disciplinado. Aí, quando você tem um país grande como o nosso, deficiente em infraestrutura e também sem aquela disciplina oriental, eu não sei como é que nós vamos... Eu acho que nós arrancamos bem. Se nós olharmos nas cidades, a maneira com que as pessoas estão conscientes em casa, eu acho que nós arrancamos bem. Então, essa é a primeira questão. Quanto tempo esse troço vai durar? Independente disso, tem empresas que vão sofrer mais
e outras menos. Agricultores que vão sofrer mais, agricultores que vão sofrer menos. Aqueles que têm alavancagem grande, têm um processo de custos acima de onde deveria estar, atuam em mercados muito específicos. Estas são empresas que vão ser muito vulneráveis e suscetíveis a serem adquiridas ou até uma situação pior, quebrar, né? Tem visto isso no nosso segmento, várias empresas aí com dificuldade, fornecedores principalmente, com dificuldades. Agora, no grosso, não creio que nós vamos ter grandes transformações. Eu acho que em qualquer crise sempre tem os que saem mais fortes e tem aqueles que perecem na crise, né? Eu acho que essa é a visão que eu tenho desse momento. O que eu acho que nós deveríamos de fazer, e eu tenho feito isso na John Deere bastante, vamos tirar proveito dessa situação, né? Nós nunca ficamos tanto tempo em casa, né? Um dia, 2 dias, 3 dias, tudo bem. Mas uma semana dentro de casa, sem poder entrar na rua, por mais videoconferências e teleconferências que a gente faça, pelo amor de Deus, eu vou fazer o que aqui em casa? Então, vamos começar a pensar no nosso negócio. Certamente tem coisas que a gente pode melhorar, tem custos que a gente pode fazer diferente, tem processos que a gente pode introduzir, tem funcionário de baixa performance que talvez seja a oportunidade ou de treinar ou de promover ele para a rua. Enfim, tem tanta coisa para fazer que quando a gente sair desse momento, nós precisamos sair cantando pneu. Cantando pneu. Essa que é a realidade. E esse país está agarrado, ele está amarrado a gente. Se nós fizermos direito a essa lição, se nós sairmos de cabeça erguida, cantando pneu e repensando o nosso negócio, não tem para americano, não tem para ninguém. Nós somos, porque nós temos uma coisa que eles não têm, que é o sol. Nós temos, há pouco foi dito aí, a segunda safra, que a gente brincava, falava, uma safrinha, agora é uma safrona de 60 milhões de toneladas, 70 milhões de toneladas de milho. Todo o nosso algodão, e saímos do segundo maior importador do mundo para a posição que nós temos hoje, é segunda safra. Então, nós somos muito bons. Agora, nós temos muito espaço ainda para melhorar. Nós temos espaço para melhorar a nossa estrutura de capital, nós temos espaço para melhorar a nossa tecnologia, nós temos espaço para trabalhar na questão ambiental, agregação de valor, né? Coisa dessa hora. Então, esse é o grande momento que a natureza deu para nós. Ao invés de ficar na frente da televisão e se contaminando, porque a televisão contamina também, o vírus passa por dentro da televisão, né? Esse vírus ali, esse Corona TV aí é fogo, né? Ele contamina qualquer um. Tem gente que já está com dor e acha que está doente só de ver televisão. Então, primeira coisa, desliga esse troço. Desliga esse troço. Vamos conversar com a família, com a mulher, com os filhos, com quem estiver por perto e vamos repensar o nosso negócio. Nós temos um baita de negócio na mão que pode ainda ser muito melhor. Nós temos um canhão que nós podemos transformar muito mais ainda. Então, essa é a minha recomendação. Eu faço isso na empresa. Não tem espaço para chororó. Aqui o negócio é, vamos lá, vamos trabalhar, porque nós estamos no lugar certo, no país certo, fazendo a coisa certa. Fantástico. Tenho certeza que várias das pessoas que estão nos ouvindo aqui vão agradecer essa dica aí que fica, né, Zé? Sim, Bruno, eu acho que eu queria aproveitar o momento também e dizer, olha, nós estamos numa situação, como dizia o Churchill, se você imagina que você está no meio do inferno, não pare de caminhar, que você vai atravessar. Essa crise vai passar e nós vamos reemergir mais forte. Eu acho que é importante que, como produtor rural, que mais do que nunca se transforme no financeiro, o fluxo de caixa vai ser fundamental, mas produzir bem, produzir com qualidade, com custos bem controlados e com muito cuidado é importante. Nós não podemos perder esse elo de estar preparados, de plantarmos uma grande safra. O nosso maior comprador, o chinês, ele está retornando ao mercado, já fez compras muito decisivas no Brasil em janeiro, fevereiro. Estou seguro que em março também o mercado vai retomar. Essa retomada não vai ser instantânea, ela vai ser progressiva, mas nós temos que estar preparados e, principalmente, nós temos que estar perto dos nossos clientes.
como produtor das trades, do comprador, do nosso mercado, como produtor de insumo, de equipamentos, de máquinas, como é que nós não abandonamos o nosso cliente? Não é inundar o cliente com e-mail, ok? Nós precisamos demonstrar que nós temos essa conexão, que nós temos a empatia com o nosso cliente, que nós estamos próximo dele. A última coisa que você quer ouvir, ou que uma pessoa da nossa empresa, por exemplo, que o cliente diga: você desapareceu, você retornou só agora. Mas nós temos que estarmos muito sensíveis, porque cada um vai ter uma reação muito especial, muito particular para esse momento. Então, essa conectividade, entender o cliente, chegar na hora certa, mesmo trabalhando com ferramentas virtuais, como todos nós estamos fazendo, não deixá-lo esquecido em momento algum e nos prepararmos. Eu acho que o Paulo é que disse, né? Nós temos que estar antenados. Vão surgir oportunidades e aqueles que forem mais rápidos, mais flexíveis, adaptáveis, estarem antenados, muito próximo às equipes, serão os vencedores. Estou seguro. E vai haver muita oportunidade. Não tenho dúvida disso. Apesar de tudo que estamos passando, eu tenho muito otimismo pelo que vem por adiante. Sem dúvida, Zen. E eu acho que é uma unanimidade aqui entre vocês que o que vem adiante vai ser diferente, né? E eu queria pegar do Ademar Oliveira Júnior, que está nos perguntando aqui, sem dúvida nenhuma, acontecerão mudanças pós-Covid-19. Uma das principais dela tem que ser uma agricultura mais digital. Queria ouvir você, Welles. O que você imagina nesse sentido? Está no mudo, Welles. Porque eu estava aqui em mudo. Eu trabalhei 36 anos e meio nesse negócio no agro e no negócio especificamente de agroquímicos e sementes. Sinceramente, eu acho que nós mudamos muito pouco na forma de abordar o cliente, de prestar serviço para o cliente, mesmo com a chegada das tecnologias digitais, das redes sociais, toda essa história. Para mim, esse momento está nos forçando a isso. Eu acho que quem presta serviço para o agricultor tem que se tornar mais profissional. Uma coisa que eu estou vendo muito, e o Paulo colocou do tempo que nós ficamos em casa, é quanto nós valorizamos o tempo. Sabe? Eu acho que essa mudança faz com que a gente tenha uma maior sensibilidade do tempo. O Sérgio é um agricultor. Eu duvido que o Sérgio goste que chegue 8, 10 pessoas na propriedade dele para falar com ele, e alguns que nem marcaram para estar lá. Tá? Então, eu acho que nós vamos ter que trabalhar isso, ser mais profissionais, de realmente, quando chegar para um agricultor, ter uma oferta, algo interessante para ele, uma tecnologia nova, que nós podemos dar a conhecer mesmo antes da visita. Uma visita é para fazer para afinar aqui no modo melhor que existe, mas não para ficar 2, 3 horas conversando lá. Então, para mim, essa questão do tempo, para mim, está sendo... Nós vamos aprender a valorizar muito tempo e vamos ver quanto tempo a gente perdia de todos os lados. Tá? Seja nós como profissionais, seja nós como agricultores, sabe, consultores, toda essa história. Eu acho que o tempo vai ser mais valorizado, as visitas vão ser mais produtivas e todo mundo vai falar: opa, que legal, consigo ter ainda um tempinho livre para dedicar a algumas outras coisas. Welles, tu está tocando num ponto interessante e essa questão do digital é uma coisa que é a menina dos meus olhos no momento. Nós montamos, no ano passado, 35 centros de suporte às operações. Aquilo se foi feito no Brasil inteiro e aquilo foi feito com o objetivo de conectar as máquinas. Só que, nesse momento, essa é a grande ferramenta. Eu tenho hoje 15% da frota nossa de produtos acompanhada remotamente. Não precisa mais ir para o campo. 90% dos problemas de campo nós resolvemos com telefonema, diretamente com o operador. As máquinas ficam hoje, a tecnologia embarcada que existe, elas ficam mandando alertas o tempo todo, né? Alertas amarelos, se é um operador que está em pé na máquina, por exemplo, ele não está sentado. Alertas vermelhos, como, por exemplo, um superaquecimento ou um filtro entupido, coisa dessa ordem. Então, eu concordo plenamente. Essa pandemia aí vai fazer com que a gente fique eficiente.
Tem lugar no Mato Grosso que a gente leva 4 horas para chegar na propriedade do cliente. Muitas vezes o mecânico chega lá e identifica que o que tem que fazer ele não está preparado para fazer. Então, ele volta 4 horas e aí ele perdeu o dia. Mas a máquina permanece parada. Com a conectividade que já está começando a ser implantada no Brasil inteiro, ainda timidamente, mas ela vai evoluir muito, principalmente depois dessa crise, nós vamos ter diagnósticos e ações imediatas. Às vezes é um fusível que dá para resolver no campo sem precisar o mecânico ir lá. 90% das chamadas nós estamos resolvendo por telefone. Vai mudar, sim, e radicalmente a maneira de relacionamento dos fornecedores com os nossos agricultores, e isso vai aumentar a eficiência deles, menos máquina parada, e, no final das contas, menos máquinas também, porque não precisa ter máquina parada esperando para que a máquina que quebrar tenha uma para trabalhar no lugar dela. Pessoal, vou usar uma expressão do amigo meu, Rodrigo Rodrigues, que, tomando vantagem dessa minha posição de quem faz intermediação aqui, eu vou fazer uma pergunta. E como a gente já diria no interior aqui, né? A gente está indo para os finalmente aqui do nosso bate-papo, é o seguinte, acabei de atualizar aqui o número, a gente tem milhares de pessoas ouvindo vocês 4 debaterem aqui em relação a esse tema. E a gente convidou muita gente envolvida com esse ecossistema que a gente chama da Aquacapital. Então, a gente tem clientes, a gente tem colaboradores, a gente tem gestores das nossas empresas, a gente tem aquela famosa expressão em inglês, os stakeholders, ou seja, todo mundo está envolvido de alguma outra maneira, empresas, suprimentos, bancos, etc. E quem ouviu vocês nos últimos 55 minutos aqui, viram uma visão geral de tudo que a gente tem visto no agronegócio. Mas só para dar 1 minuto, 1 minuto e meio de recado cada um de vocês, para todo esse monte de gente que está envolvido conosco agora, vieses completamente diferentes, mentalidades completamente diferentes, realidades completamente diferentes. Eu queria que vocês encerrassem com isso, com essa mensagem de o que vocês, que umas pessoas que estão de maneiras completamente distintas, olhando a cadeia de valor do agronegócio brasileiro, deveriam ouvir de vocês. Vamos começando de cima para baixo. Opa, perdão, vamos lá. Bom, arrancou eu, Paulo? Então, vamos lá. Eu digo, olha, prepare-se para o pós-crise. Isso tudo vai passar, não é? Quando o novo normal retornar, esteja próximo do seu cliente e esteja próximo do seu mercado mais que nunca. Okay? Essa é a minha mensagem para todos. E nós vamos atravessar isso e o Brasil, nossas empresas, nossos produtores vão estar muito mais fortes. Bom, antes de chegar no pós-crise, eu só gostaria de recomendar, não vamos minimizar esse vírus. Eu acho que nós temos que ter a sensatez do distanciamento social, da higienização, do cuidado, para que a gente também, mesmo estando no campo, mesmo estando em um ambiente mais rarefeito, nós não tenhamos o risco, entrar nesse risco e sermos acometidos. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que está na hora de nós sairmos mais estruturados, né? Mas não só pensando que o governo vai resolver, eu acho que o governo tem tanta outra coisa para fazer nesse momento, ele já tinha dificuldade de atender nossas demandas, e agora, muito menos ainda, como o Welles falou, agora está botando o que tem de dinheiro na saúde, e nós temos sim condições de fazer melhor, de fazer mais com menos, nós temos ainda um nível de ineficiência, de desperdício dentro do sistema produtivo nosso, dentro da porteira, muito grande. Tem condições de fazer mais. E aí eu pego a carona com o Zen, que ele fala, vamos nos preparar para o day after, para o dia de amanhã, porque esse dia vai chegar e é nós que vamos fazer isso acontecer. Tá bom, Paulo. Eu quero aproveitar o gancho do Paulo aí, dizendo que nós temos que realmente fazer mais com menos. Então, essa quarentena dentro de casa, eu estou há 15 dias praticamente dentro de casa e é difícil você segurar um produtor, eu que gostava todo dia de rodar as fazendas. Então, a gente pensa e olha da importância que são todas as pessoas. Nós temos o fornecedor, nós temos o corretor, nós temos o trade, nós temos um monte de gente que está no nosso círculo. Então, é importante esse relacionamento, sim. Então, a gente pensa aqui dentro, você está... Fiquei aqui em casa um monte de tempo, devo ficar mais, porque eu estou realmente preocupado. Isso aqui não é uma crisezinha, não. Isso aqui eu acho que é a Terceira Guerra Mundial, a gente tem que se preparar para isso
ela é evidente, vai passar e depois a gente vai tocar para frente. Pegando o gancho do Elis também, ele falou sobre o tempo da fazenda, o tempo da visita. Eu vou contar para você, eu já cansei de sair daqui para ir numa fazenda minha do Tiquira, 120 quilômetros, para falar com o agrônomo-chefe meu, e não consegui falar porque tinha 5 caras para ele falar que eram de multinacionais para explicar isso e explicar aquilo. Então, acho que essa questão do tempo a gente tem que repensar mesmo. Eu acho que com uma pessoa tem que produzir mais e vai ter que produzir mais, inclusive a gente e os colaboradores nossos também. Muito bem. Para terminar, eu, como bom mineiro, eu gosto muito de sabedoria popular, né? O mineiro fala que aperto é uma coisa que dá e passa. Tá? Não quero fazer a coisa simples, a gente sabe o nível de complexidade que tem isso, mas o ponto dessa simplicidade dessa frase é o seguinte: eu acho que, como passa, nós temos que realmente nos preparar, a gente tem que sair preparado, tá? Já falaram de sair cantando o pneu, tá? Até para cantar o pneu tem que preparar muito bem. Tá? Então, assim, a crise também, uma crise sempre ensina. Os maiores ensinamentos chegam em pós-crise. Se a gente pegar toda a evolução do mundo, as grandes evoluções vieram num pós-crise. Então, essa, com certeza absoluta, vai trazer ensinamentos grandíssimos para nós. Eu falo o seguinte: o mundo vai ser outro, tá? A forma de relacionar, a forma de trabalhar, sabe? As empresas vão ser diferentes. O Paulo acho que colocou isso super bem. Não vão ser iguais. Algumas vão se acabar, vão se destruir. Outras vão aproveitar e vão crescer. Outras vão ter que transformar para continuar no mercado e talvez transformem e sejam companhias muito melhores que eram de princípio. Tá? Então, para mim, o ponto é não baixar a guarda. Tá? Não baixar a guarda no sentido de realmente preparar a cada minuto. A gente falou bastante em tempo. Então, vamos realmente aproveitar o tempo ou em casa, no telefone com alguém. Tudo que a gente puder tirar de proveito de ensinamento é melhor. E concordo com o Paulo também. Menos televisão, porque, olha, e menos também o WhatsApp ou alguma outra rede social aí que deixa você pirado, porque a quantidade de informação que vem, sabe, sempre tendendo pelo lado negativo. A gente tem uma tendência fortíssima de ir para o negativo. Não é que é simples, não é simples. Mas também a gente tem que, sabe, sentar um pouquinho, pensar e ver qual o nosso nível de responsabilidade dentro dessa história. Como realmente, o que eu posso fazer para ajudar a controlar, a minimizar isto e reduzir esse tempo que ninguém sabe qual que vai ser. Tá? Muito obrigado. Okay. Pessoal, antes de agradecer a vocês, eu queria agradecer cada uma dessas milhares de pessoas que passou essa última hora conosco. Agradecer a confiança no Fundo Água Capital, em todas as nossas empresas investidas, a dedicação dessa 1 hora de tempo para ouvir o que a gente tinha a falar, para ouvir o que pessoas que são referências no agronegócio brasileiro tinham a falar. E vou reforçar aqui o recado para vocês se inscreverem nesse canal Aqua Capital. Muito em breve, nos próximos dias, a gente vai ter uma outra live, com outro assunto e com pessoas do mesmo gabarito, discutindo os efeitos que esse contexto super complexo que a gente enfrenta tem no dia a dia dos nossos negócios e dos negócios que estão correlacionados aos nossos. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E, obviamente, eu gostaria de agradecer aqui muitíssimo, em primeiríssimo lugar, as pessoas do Paulo e do Sérgio, que dedicaram esse tempo, trouxeram esse conhecimento, essa experiência para dividir com todos nós. Zen e o Elis estão aqui um pouco mais presentes no dia a dia conosco, mas eu posso dizer em meu nome, em nome do DAP, que é sempre um privilégio, um prazer e uma aula interagir com vocês nos conselhos, nas nossas reuniões, nas oportunidades que a gente tem de trocar ideia. Contamos com vocês 4 para os nossos próximos eventos e permaneçam todos saudáveis, todos bem, todos se cuidando, como um recado importante que o Paulo colocou, e contamos vocês com a próxima live. Muito obrigado a todos e até a próxima. Um abraço para vocês. Boa noite. Um abraço para vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado, hein?